Oi pessoal, tudo bem? Professora Mercedes Bonorini, estou aqui para falar de mais um tema super CESP. Sabe aquele tema que o CESP Sebrasp adora? Pois é, tenho mais um aqui para vocês. Então vamos lá. Seguinte, concordância verbal é a base da análise sintática, é a relação sujeito-verbo mais conhecida que tem. Eu tenho certeza que vocês que estão estudando para concurso já devem ter até visto outras aulas de concordância verbal. Mas essa aqui é especial por quê? Porque aqui nós vamos falar de alguns casos especiais de concordância verbal, clássicos do CESP e Sebrasp, né? Então, são aqueles pontos específicos que fogem um pouquinho da teoria geral, que só aquela banca pede, de que forma, então. Então, vão comigo, tá? Eu selecionei para vocês aqui 3 tópicos, 3 tipos de concordância verbal específicas. O primeiro caso, como vocês estão vendo aqui, são expressões partitivas. O que vem a ser uma expressão partitiva? Mais de um aluno, grande parte das pessoas, um monte de pessoas, um grande número de alunos. Então, um grande número de alunos, a maioria dos alunos, o que é isso? É uma parte de um todo. Assim como também em porcentagens especificadas, como 10% da turma, 40% dos convidados, 1% dos convidados. Então, nós estamos trabalhando aí com a parte de um todo. O que acontece quando há um sujeito da oração e esse sujeito é uma expressão partitiva? Existe, neste caso, um cuidado necessário, porque o verbo pode concordar não apenas com o núcleo do sujeito, mas também com a expressão especificada. Vamos comigo? Vamos direto ver uma questão e na questão já tem a teoria. Então, primeira questão aqui, CESP. Há um texto e a pergunta é a seguinte aqui embaixo, tá? A maioria dos alunos que chegam à escola pública é oriunda precisamente desses grupos socioeconômicos. A forma verbal chegam no plural, né? Poderia ser corretamente flexionada no singular? Nesse caso, ou seja, se for flexionada no singular, o pronome que está aqui no meio, né? Retomaria o núcleo do sujeito da oração principal? Então, nós temos 2 perguntas aqui. Eu quero focar mais na primeira parte da pergunta, tá? Então, vamos colocar aqui a teoria do partitivo. Quando temos expressões partitivas do tipo a maior parte, uma porção de, grande número, a maioria, 70% da turma, nós temos uma expressão que é um sujeito simples, a maior parte dos pesquisadores. O núcleo é a palavra parte, que é o núcleo do sujeito, é um sujeito simples. Então, o verbo concordar com parte precisa, tá? É a regra geral da concordância verbal. A concordância verbal tem como regra geral o verbo concordar, tá? Em número e pessoa, terceira do singular aqui, com o núcleo do sujeito, tá claro? Então, a maior parte dos pesquisadores precisa. Essa é a concordância geral. Mas, nesse caso, você pode, o concurso pode pedir, e a gramática permite concordar com a expressão partitiva, ou seja, a preposição de aqui iniciando o partitivo. Então, você pode, em caráter de exceção, concordar com pesquisadores que está no plural, o que gera uma concordância dupla. O verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural. Portanto, a maior parte dos pesquisadores precisa ou a maior parte dos pesquisadores precisam. Tanto faz. Lembrando que se for colocar no plural, estará concordando com pesquisadores, com o termo especificado. Se você colocar no singular, estará concordando com o núcleo do sujeito, o substantivo parte, que é um substantivo genérico. Vamos trazer essa informação para o texto. A maioria dos alunos é o sujeito, tá? Primeiro, é o sujeito do chegam? Aí é que tá. Nós entraremos nesse assunto no terceiro tópico daqui a pouquinho. Quando a gente tem um sujeito mediado por um pronome relativo. Na verdade, o sujeito do chegam é o que? O pronome relativo. É que chegam está no plural concordando com a expressão alunos, como a gente acabou de ver. Então, vamos retomar aqui o enunciado do CESP e Sebrasp. Veja, a forma verbal chegam poderia ser corretamente flexionada no singular? A maioria dos alunos que chega, até aqui, pessoal, está correto? Tá correto. Né? Porque estaria concordando com maioria. A maioria chega, tá? Tranquilo, pode ir para o singular. Então, metade da questão está correta. Agora, vamos continuar. Nesse caso, ou seja, colocando no singular, o pronome que retomaria o núcleo do sujeito da oração principal, aí é que está o problema. Por quê? Tá? Nós temos aqui uma situação de correta, porém
com problemas, porque o núcleo, tá, da oração principal, certo? Se você for olhar, inclusive aqui eu tenho o texto completo, a maioria dos alunos que chegam à escola pública é oriunda. Note que o é oriunda está concordando com a maioria, está no singular, né? E aqui eu tenho, os alunos chegam. Então, na verdade, tá, o que não retoma a palavra maioria. O que retoma a palavra alunos. Tá? Então, veja que se você colocar no singular, tá? Então, nesse caso, colocando no singular, o que retomaria o núcleo do sujeito da oração principal, que é a palavra maioria. Então, cuidado. Da maneira como está, no plural, o chegam retoma alunos, que não é o núcleo do sujeito. Ao colocar no singular, a maioria dos alunos que chega, tá? Automaticamente o que está representando está retomando a palavra maioria. Então, cuidado que há duas perguntas. Poderia estar errada essa parte de final. Poderia, mas não está. Então, a partir do momento em que o verbo concorda no singular, automaticamente muda o termo referente ou o termo com o qual se concorda. O mesmo acontece aqui na nossa teoria, olha só. Se você usar o precisa, estará concordando com o núcleo da oração anterior ou do sujeito. Se você usar precisa no plural, estará concordando com pesquisadores. É exatamente isso, por isso está correta. Mas lembre então, CESP e SEBRASP, embutido neste item, há duas perguntas, há duas partes. E as duas têm de estar corretas para o item estar correto, é evidente. Tá? Então, primeiro, sim, pode tanto ir para o singular quanto para o plural. E, segundo, sim, ao ir para o singular, automaticamente a concordância se dá com o núcleo da oração principal. Ok, pessoal? Questão 1 vista. Agora, nós vamos ver o segundo caso que o SEBRASP ama de paixão. É o tal do sujeito oculto, implícito, subentendido, é claro, porém não expresso. A gramática tradicional não dá um nome único para esse tipo de sujeito. O mais conhecido nas escolas é como sujeito oculto, mas o CESP e SEBRASP gosta da expressão elíptico. O que é um sujeito elíptico? Ele não está escrito na oração, mas eu posso depender do contexto. Vamos dar uma olhadinha então? Aqui nós temos um texto e a pergunta é a seguinte. Há aqui uma questão de interpretação de texto, porque eu tenho de ler todo o contexto, no mínimo ali de umas orações anteriores do parágrafo, para buscar este referente no texto. O sujeito da forma verbal tem, note que esse tem está no plural, com acento circunflexo, está elíptico e retoma cada um desses autores. Sabe, gente, antes mesmo de ler o texto, eu já marcaria como errada por quê? Tá? Observe. Primeiro, porque qual é, tá? Primeiro, qual é, deixa eu voltar aqui para não deixar spoiler para vocês. Qual é o núcleo dessa expressão? Não é a palavra autores, é a palavra cada. Cada um tem. Se é realmente este o sujeito do verbo ter, este acento estaria errado, ou o plural estaria errado. Ah, mas essa não é uma expressão partitiva, como vimos na questão anterior? Não. Cada um não é expressão partitiva, é o contrário até. Você pinça um elemento de um grupo, portanto, não é uma expressão partitiva. Cada um dos alunos que saiu. Você vai concordar com cada, o pronome indefinido cada no singular. Então, já por teoria, o ter não pode ser, tá, ter como referente cada. E mais, lendo o texto, você vai ver que não tem sentido. Eu vou ler desde onde? Eu vou ler desde o embora. Embora a perspectiva analítica de cada um desses autores divija entre si, eles estão preocupados em desenvolver formas de promoção de situações de justiça social e eles têm hipóteses. Não está escrito eles aqui, tá? Não está escrito eles de novo. Está subentendido, tá claro? Então você tem aqui o tal do sujeito elíptico ou oculto, subentendido, que pode ser retomado, tá, na leitura textual, mas não é a expressão cada um desses autores o referente. Seria a palavra eles da oração anterior. Então, está errada. Agora, a questão 3 também nessa mesma linha. Lembrando, então, que cada é singular, né? Não poderia ser o sujeito de um verbo no plural. Terceira questão, também de sujeito elíptico. O sujeito da forma verbal está elíptico e retoma um chamado.
Bom, está no singular, um chamado está no singular. Primeiramente, seria possível, mas vamos ver o contexto, a interpretação. O que justifica a flexão verbal na terceira pessoa do singular? É aquilo que eu falei na questão anterior. Tá? Tem de bater, tem de haver concordância. O sujeito no singular, verbo no singular. Tá claro? Então, vamos lá, vamos contextualizar. Eu vou ler o trecho todo, tá? Surpresas fazem parte da rotina de um socorrista. Quando um chamado chega via 192, as informações nem sempre vêm de acordo com a real situação. Às vezes, a real situação é menos grave. Qual é, tá, o antecedente? Olha a importância da interpretação de texto, meu pessoal. Dá uma olhada aqui. Eu estou interpretando o que é de fato grave. É a real situação, tá? E não o chamado. É a real situação que é grave. Entende? Então, aqui, tá, existe essa lacuna preenchida pela sua interpretação. O referente não é chamado, é a real situação, tendo situação como núcleo do é. Portanto, está errada. Agora, nós vamos para o último assunto. Quando vimos a primeira questão, agora há pouco, e tinha o pronome relativo que, tá? Eu disse, ó, calma que nós vamos retomar esse assunto. Pois é, nosso terceiro tópico e último de casos especiais de concordância e SEBRASP é o caso de sujeito representado pelo pronome relativo. Então, nós temos oração principal, oração subordinada, e ali há um diálogo entre informações da oração principal e o verbo da oração subordinada. Vamos direto ao primeiro exemplo. São duas questões que vamos ver. A primeira questão é a seguinte, é um texto curto, e deu muito pano para manga à época, né? PRF, um concurso conhecido, muita gente ficou um pouco sentindo injustiçado. Foi uma questão controversa, mas eu concordo com a banca, o gabarito se manteve e eles estão corretos. Vamos lá. Os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. O sujeito da forma verbal cercam é os processos de produção dos objetos. Se você responder rápido, você vai errar. Ah, professora, os processos de produção dos objetos movimentam, nos cercam, movimentam. Calma. E o que no meio do caminho? Tem um que no meio do caminho. Esse que é um pronome relativo. Os processos de produção de objetos, os quais nos cercam. Toda vez que o que puder ser substituído por os quais, nos quais, dos quais, é um pronome relativo. Em sendo um pronome relativo, tá, na verdade, ele exerce uma função sintática, nem sempre de sujeito, mas nesse caso de sujeito. O que está, na verdade, tá, fazendo o papel de sujeito nos cercam. O que está representando, tá, a expressão anterior. Então, vamos com calma. Qual é o sujeito do cercam? É o quê? Porque a oração 2 começa aqui. A expressão processo de produção de objetos não pertence à oração 2 ou à oração subordinada, pertence à oração anterior. Tá? O que acontece é que os processos de produção de objetos é o referente, não confunda o sujeito sintático, que é a palavra que, com o referente, olha a cadeia de referência. O cercam está no plural para concordar com o referente, mas se a pergunta for qual é o sujeito daquela oração, o sujeito é o quê? Note que ali está sendo dito que, olha só, que os processos de produção dos objetos é o sujeito da forma verbal. Não, é o referente, portanto está errada. Então, muito cuidado. Sabe qual é o verbo dessa expressão? Os processos de produção de objetos movimentam relações diversas. Notem que há dois verbos, o cercam e o movimentam. Qual é o sujeito do cercam? É o quê? Qual é o sujeito do movimentam? Os processos de produção de objetos. Não sei se vocês conseguem enxergar que há uma oração dentro da outra. Existe uma oração, qual é? Os processos de produção de objetos movimentam relações diversas, oração 1. Oração 2, que nos cercam. Sendo esse que o representante, tá, sintático dessa expressão. Daí vem a ideia do que é um pronome relativo. Portanto, está errada. Para fechar, última questão, também nessa linha, também com o verbo ter. Olha só, a forma verbal tem, no plural, concorda com o termo muitos segurados do INSS? Note que a pergunta é diferente da anterior, da questão 4. Por quê? Não está perguntando se muitos segurados do INSS é o sujeito do tem. Pergunta se concorda com ele. Professora, não é a mesma coisa? Pois é. Quase isso. Por que não é igual? Porque tem o que, tá? Então, muitos segurados que tem. Qual é o sujeito sintático do tem?
o que, pronome relativo. Mas o tem está concordando no plural com o referente muito segurados no INSS. Então, deixa eu retomar um pouquinho a questão anterior e dizer o seguinte. Cerca está no plural para concordar com o processo de produção de objetos, que é o referente. Mas o sujeito sintático é o quê? O mesmo se dá aqui. Tá? Você tem o que equivale ao qual o pronome relativo, ele está representando o termo anterior. Ele exerce a função sintática daquilo que ele representa, é o sujeito. Mas a pergunta não foi qual é o sujeito. O sujeito do tem é o quê? A pergunta aqui é mais abrangente, qual é o referente? O referente, de fato, é muito segurado do INSS. Compare as 4 e 5, cuidado, parece pegadinha. Elas são muito próximas, parecidas, perigosamente parecidas, cara de Sebrasp, que adora esse tipo de pergunta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das explicações, casos específicos de concordância verbal. Pensa um pouquinho, isso é muito importante para você gabaritar a sua prova de língua portuguesa do Sebrasp. Abração, até mais.